Olá para você que nos acompanha no YouTube do Portal UAI ou no seu tocador de podcasts favoritos. O Política em Pauta está de volta nesta sexta-feira, 7 de março, depois do Carnaval, ainda com muitas notícias para a gente falar. Uma semana curta, é verdade, mas com muita coisa, com uva em Minas Gerais, contas da Prefeitura de Belo Horizonte, Câmara Municipal, diversas coisas. Hoje eu recebo a Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, prazer, obrigada pelo convite no Política em Pauta. Pulou muito carnaval, Alessandra? Uxi! Também recebemos aqui o nosso amigo, colega de política, repórter, Thiago Bona. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Bruno, e com você? Tudo jóia. Pulou carnaval também? Não, Não? só Que trabalhei. isso, Thiago Bona? Você pulou? Pulei um pouquinho. Mas agora temos que seguir, né? A vida continua depois da quarta-feira de cinzas, né? A política que eu digo. A política também. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre a visita do presidente Lula nesta sexta-feira ao acampamento do MST em Campo do Meio, no sul de Minas. No segundo, vamos falar sobre as contas da Prefeitura de Belo Horizonte, que foram divulgadas ontem, na quinta-feira. E no terceiro, vamos falar sobre as pautas de costume, que têm tomado conta dos legislativos, inclusive a Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e que têm causado várias discussões diferentes, além daquelas que são importantes para a cidade e para o Estado. Para a gente começar falando sobre o Lula, né, que o Lula esteve no acampamento do MST, a primeira visita do presidente ao MST nesse terceiro mandato, logo num dos maiores acampamentos do grupo, né, o presidente foi assinar decretos para entregar 12.297 lotes em 138 assentamentos, totalizando 385 mil hectares de terra em 24 estados. Mas ele escolheu Minas Gerais justamente por ser o maior acampamento do grupo, né? Nossa colega Bernardo Stilac esteve em Campo do Meio e aí mandou um áudio para a gente sobre o evento, logo enquanto o presidente ainda estava falando. Assim, vamos compartilhar com vocês rapidamente um deles. Onde o Lula escolheu para fazer sua primeira visita ao MST neste seu terceiro mandato na presidência da República. Falando um pouquinho do evento, é um evento em que o governo federal vai fazer um anúncio de assentamentos, né, de desapropriações de terras e entrega de títulos às famílias dos movimentos pela reforma agrária em 24 estados do Brasil, e escolheu esse acampamento do Quilombo Campo Grande de forma simbólica, porque esse é um dos mais populosos e mais antigos acampamentos do MST no Brasil. A gente fala de um acampamento que começou em 1996, quando trabalhadores da antiga usina de álcool e açúcar de Ariadnópolis resolveram ocupar o espaço onde a usina funcionava, porque não receberam nenhum tipo de compensação pela indústria falida. Depois de 11 tentativas de reapropriação aqui, tentativas inclusive muito violentas, eles agora têm o título oficial das terras, onde vivem 450 famílias. Existe uma produção bastante já numerosa, inclusive para a venda, principalmente de café, mas de mais de 30 outras culturas. Então é um ambiente de bastante celebração. Em que pese, está acontecendo depois de muita cobrança do MST por uma atenção maior do governo federal em relação ao movimento, que é um dos principais apoiadores, não só na última eleição, mas historicamente do PT e do presidente Lula. Em janeiro, o movimento chegou a fazer uma reunião no Palácio do Planalto, cobrando essa atenção do Lula, e ele escolhe esse momento e escolhe o sul de Minas Gerais para poder fazer essa entrega, né, com esse caráter simbólico. Falo aqui um pouquinho antes das 2 horas da tarde, o Lula chegou por volta das 11 e ainda não falou. Fez algumas visitas, conversou com as lideranças e, por enquanto, ele ainda não discursou, porque existe uma miríade aqui de lideranças dos movimentos por reforma agrária que falou antes a cerca de 4, 5 mil pessoas que estão aqui esperando ouvir a palavra do presidente. Bom, é muito, né, essa é a descrição do evento que está acontecendo aqui. Agora, é importante também a gente lembrar sempre do contexto em que isso acontece. A gente está falando de um momento em que, pela primeira vez em 3 mandatos, o presidente Lula tem uma rejeição superior à sua aprovação. E um dos principais pontos que inflam essa rejeição do governo Lula é o preço dos alimentos. Esse é um dos focos aqui da discussão, inclusive com a presença do ministro Paulo Teixeira.
O evento acontece, é importante lembrar também, um dia depois do anúncio feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai descer a zero, né, reduzir completamente os impostos na importação de alimentos essenciais da alimentação do brasileiro. O governo está atacando muito forte essa questão. Outro ponto é que o evento acontece em meio à reforma ministerial. Uma reforma ministerial que ela é feita, né, a sua gênese, tem a necessidade de abrir espaço para o Centrão no governo e dar mais governabilidade nesse biênio final, que já vai aí sendo obviamente afetado pelo ano eleitoral de 2026. Só que dentro do escopo dessa reforma ministerial, um dos movimentos que mais gerou alarde do Lula foi ter colocado o Gleisi Hoffmann, presidente do PT, né, de saída aí da presidência do partido, nas relações institucionais. Isso gerou bastante grita justamente nos partidos aliados do Centrão. Esperavam um aceno um pouco mais eficiente do Lula nessa questão. O Lula, com isso, vai se mostrando afeito a conversar mais com as bases. E no meio desse contexto todo, no meio de todo esse cenário, a visita ao MST vai dando uma ideia de que talvez o Lula seja mais pragmático nessa reforma ministerial, que dê cargos e dê verbas aos partidos do Centrão, mas que olhe de novo com um pouco mais de carinho às bases, né, e aos nichos eleitorais que são mais próximos e mais afeitos à sua imagem e que acabaram sendo perdidos ao longo desses anos. Vale lembrar que não só o Lula vive um momento de maior rejeição do que de aprovação, mas essa rejeição aumentou inclusive em pontos da sociedade, em recortes da sociedade, que são historicamente associados ao Partido dos Trabalhadores. A gente pode fazer um recorte geográfico e falar sobre os partidos do Nordeste, por exemplo. A gente pode fazer um recorte social e falar das classes C, D e E, que tem demonstrado, né, um aumento na rejeição ao presidente Lula. Então, eu acho que a gente pode analisar esse momento e essa participação, a visita do Lula ao sul de Minas, como uma forma de balanço, né, do governo federal entre o pragmatismo de apresentar opções de governabilidade, né, abrindo espaço ao Centrão, mas de tentativa de reencontro com as bases. Vamos, né, ficar de olho, convido os ouvintes, inclusive, a ver a cobertura da visita do Lula aqui ao sul de Minas e a ficar de olho, inclusive, nos próximos movimentos para poder saber qual vai ser o impacto, né, desse tipo de reaproximação do Lula com as bases, lembrando sempre que esse tipo de evento, né, esse tipo de evento que gera muita imagem do Lula junto aos trabalhadores do MST, há bandeiras que são muito atacadas pelos seus detratores, especialmente a direita mais extremista, a direita bolsonarista. Envio esse áudio aqui agora antes do Lula falar, vamos ver se antes da gravação dá tempo de mandar mais uma contribuição depois de ouvir o discurso do presidente Lula. Um abraço a todos. Uma grande participação do nosso colega Bernardo Stilac, enviado especial a Campo do Meio, né? O que vocês acharam do evento do Alessandra? Bom, o Lula, o Bernardo gravou esse áudio, né, antes do Lula falar. O Lula fez uma fala com 2 pontos, realmente voltado para a base dele, né? Essa base mais de esquerda, a base dessa militância que o MST faz parte, né? Fez uma defesa das medidas do governo pró-reforma agrária, citou números que ele, inclusive, destacou que gostaria muito que a imprensa reverberasse, que é a concentração de terras no Brasil, né? Ele citou que o Brasil tem 6,5 milhões, quase 6,5 milhões de propriedades rurais, e que a maioria dessas propriedades são de extensões enormes de terra, né? E que as pequenas propriedades de até 10 hectares, apesar de serem minoritárias nesse desenho agrário do Brasil, são as que mais produzem alimentos, os alimentos que chegam na mesa do consumidor. Então, fez esse aceno, fez esse destaque, né, numa defesa já de antemão prévia aí dessa sua aproximação com o MST e com esses movimentos de reforma agrária, que, como bem disse o Bernardo, é uma bandeira muito atacada, né, pela extrema-direita, e também não deixou passar batido a questão da alta dos alimentos. O presidente Lula prometeu medidas mais enérgicas, não disse quais, caso os alimentos não baixem, com as decisões tomadas ontem
da redução da alíquota de impostos de alguns produtos mais consumidos pela população brasileira. Ele também fez, naquele estilo Lula de falar, né, uma defesa do ovo, do direito do brasileiro comer um ovinho mexido pela manhã, um pão com ovo, palavras do presidente, um arroz com ovo, e coloca lá em cima um queijinho ralado, banana, né, banana. Também fez essa defesa e disse que está procurando saber o que justifica essa alta elevada do ovo, que ele ainda não sabe, que ele está pesquisando. Citou dados sobre o preço dos ovos em 23, 24 e janeiro de 25, alegando que eles não tiveram alterações significativas, para de um mês para o outro uma alta absurda. Então seguiu naquele estilo Lula, né, de relacionar a política com o cotidiano. E nessa promessa, que é a principal preocupação do governo hoje, que é o que mais impacta a popularidade do presidente, não é a aproximação dele com o MST, não é nada disso, é mesmo a questão do bolso. Com certeza. O MST, que é um grande produtor rural, né? O presidente também fez alguns anúncios para incentivar a produção agrícola familiar, liberou crédito para essas famílias que agora vão ser reassentadas, né? Se eu não me engano, liberou alguns bilhões, 1,6 bilhões para crédito de instalação, que eles chamam, que é quando as famílias elas recebem essas terras, elas precisam construir ali agora, ter todo um trabalho de base ali de infraestrutura, água, enfim. Mas agora, o que me chama a atenção é que fazer um evento do MST é importante, fazer esse aceno, mas é um evento que não abre um pouco também espaço para outras partes do governo, né? Que, principalmente a parte do Centrão. Aí a gente tem alguns ministros do Centrão ali junto com o Lula, inclusive o Alexandre Silveira, do PSD, que é mineiro, e outras figuras ali, mas não abre espaço, por exemplo, para a presença do governador, né? Por exemplo, talvez ele fosse convidado, mas a gente sabe que o governador ele não é afeito a esse tipo de movimento social, né? Ele não é ligado a esse tipo de movimento, né, Bono? O governador não é afeito, mas eu acho que o Lula está mais preocupado no momento em tentar recuperar a popularidade. Eu acho que tá mais para ele nesse momento é mais importante ele fazer esse aceno a bases, a pessoas que ele já esteve mais próximo. Uma coisa que ele também tá numa situação um pouco complicada para ele é a questão da carne, né? Exatamente. Que ele também voltou a tocar no assunto, falando sobre durante a campanha foi a picanha com a cerveja, agora já é a carne com a cerveja. Já é algo que ele uma analogia que ele costuma fazer para tentar relacionar as políticas que ele toma com o cotidiano das pessoas. Eu citei o governador Romeu Zema justamente porque esse acampamento de Campo do Meio, né, o Quilombo Campo Grande, ele foi alvo de 11 reintegrações de posse, e a última, inclusive, foi durante a pandemia de Covid-19. No primeiro mandato do governador. E foi uma ação muito violenta da Polícia Militar naquele momento. E isso foi inclusive citado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário durante o evento, que foi a partir dessa última reintegração de posse que a Justiça suspendeu todas as reintegrações durante a pandemia, né? E na época o governador ele disse que a PM só tinha que cumprir o papel de ajudar o oficial de justiça, né? Mas que não tinha muita coisa a ver com ele essa questão, né? Importante falar também a questão do preço dos alimentos, como o Bernardo bem citou, a Alessandra citou também. Ontem teve esse anúncio do vice-presidente Geraldo Alckmin em reduzir a alíquota em zerar a alíquota, né, de vários alimentos, como café, carnes, milho, café principalmente, que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, né, e um dos maiores consumidores, mas é a alíquota de importação, né, a gente está falando que vai abrir espaço para uma competição maior dentro do mercado nacional. Um mercado que, inclusive, vai competir com esse MST que a gente está falando aqui, não é mesmo? O que interessa para a população no final é se o alimento vai cair ou não do preço, né? Eu acho que o governo também faz reduz essa alíquota aí numa tentativa de pressionar também o mercado interno para que ele abaixe os preços, porque não faz sentido um Brasil que é o maior produtor de café do mundo, a população brasileira não possa comprar um café. A gente produz e exporta tudo, não sobra nada, e o que fica para cá fica com preço elevado. Então, eu acho que essa lógica aí, eu acho que o Lula está pagando para ver, pode
essa redução pode dar um problema com o agronegócio, que é uma pedra no sapato do presidente. O agronegócio é uma oposição frequente e ferrenha ao presidente Lula, mas pode ter o efeito, que eu acho não só na popularidade, mas que eu acho que também é uma preocupação do presidente, que é o efeito de garantir um produto essencial na mesa do brasileiro, por exemplo, que é o café. Então, esperar para ver os próximos passos desse embate aí, torcendo, né, para que o ganhador seja o brasileiro. O governo faz uma aposta em aumentar a concorrência no mercado interno, pressionando os produtores, né? A Alessandra citou a insatisfação do agro. A Frente Parlamentar do Agro, a bancada do agro, manifestou insatisfação com a medida, né? Inclusive, o vice-presidente para a região sudeste, o deputado Domingos Sávio, ele mandou uma nota sobre essa medida, e ele disse que o importante seria reduzir a inflação e que o produtor rural brasileiro não é o inimigo da sociedade, muito pelo contrário, isso é aspas dele. Pelo contrário, é ele que coloca comida na mesa dos brasileiros, mas o governo insiste em criar dificuldades, aumentar impostos e desvalorizar essa classe tão essencial para o país. Sempre aquele discurso da bancada do agro de que o governo de situação no momento tem jogado contra o próprio agronegócio brasileiro, né? Eles sempre gostam de ressaltar que o agro é importante para 25% do PIB, quase, né? E como uma falácia, porque nós não estamos com a inflação elevada. Exatamente. Como o deputado Domingos Sávio do PL, aliadíssimo de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, citou, não é verdade. Estivemos já com inflação muito maior no governo anterior, do Jair Bolsonaro, e o café não chegou a quase R$30. Exatamente. Muito menos o ovo. O presidente falou, inclusive, sobre isso, né? Como que ele não é contra o agro, né? Na fala de hoje, ele fala assim, não, a pessoa tem que ganhar o dela, mas não dá pro valor ser esse valor absurdo, né? Porque isso complica muito a vida da população que tem um salário já atarracado ali, né? Os ganhos médios. E até para fechando aí, também uma coisa que é destacar, o presidente Lula novamente, nesse evento, voltou a citar o Jair Bolsonaro. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, né, falou sobre a fábrica de mentira que, segundo o Lula, impera no Brasil. Segundo o presidente, a mentira hoje no Brasil tem mais valor que a verdade. Sem citar Musk, ele também fez referências ao empresário importante mundial que detém a informação no Brasil e disse que o Bolsonaro tem que pagar pelos crimes que cometeu e que antes mesmo de se defender já quer anistia. Diz que não fala por causa própria, mas citou o fato de, entre os planos denunciados pelos inquéritos que tramitam na justiça, que apura a tentativa de golpe, os planos de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Então, mais uma vez, contrariando até que muitos especialistas da internet falam, né, que ele deve esquecer o Bolsonaro e tocar o governo, voltou novamente a essa pauta durante o evento em que os presentes puxaram o coro lá de sem anistia, né? Com certeza. Durante o ato. Só para a gente fechar, a cobertura completa da visita do presidente Lula ao sul de Minas vai estar no site do m.com.br, no jornal impresso. Hoje a gente já publicou uma matéria de expectativas do que seria esse evento. Amanhã vai ter a matéria sobre o evento, né? Então, quem quiser acompanhar, é só ficar ligado nos nossos canais. Vamos para o segundo bloco, Bora. Falar sobre as contas da prefeitura, né, Alessandra? Ontem você conversou com o secretário de Planejamento, Bruno Passevi, correto? Isso. Como é que está a situação das contas da prefeitura? A prefeitura divulgou ontem um balanço das suas contas. O secretário de Planejamento deu uma entrevista para o jornal Estado de Minas, em que ele comentou os números, que são números muito bons. São os números até que contrastam muito com, por exemplo, os números do governo de Minas, né? Um governo altamente endividado. A dívida de Minas hoje bate em 180 bi total, só com a União em torno de 160, só o que o governo deve para a União em torno de 160 bi, e a prefeitura divulgou ontem que ele fechou o ano com superávit, gastou menos do que arrecadou,
arrecadou 0,5% a mais do que o previsto na peça orçamentária, o que o secretário fez questão de frisar, que mostra que a peça orçamentária da prefeitura é uma realidade, não uma ficção, como costuma acontecer em muitos executivos, e mostrou a dívida muito baixa. Belo Horizonte tem um endividamento de 1,7 bi, deve 1,7 bi, que são recursos de empréstimos que o município fez para a realização de obras como a questão da dragagem da água, da chuva no Vilarinho, a contenção da chuva, os viadutos da Cristiano Machado. Então, esse recurso, 1,7 bi de empréstimo, que vai ser pago em 20 anos. Então, isso representa a dívida de Minas Gerais. E interessante que destacou também, né, que é importante, que durante a campanha eleitoral, o prefeito Fuad Noman, hoje licenciado e que candidatou à reeleição e ganhou, né, para mais um mandato, que começou agora em janeiro, foi muito atacado com informações de que a prefeitura estava quebrada, as contas estavam todas no vermelho, que Belo Horizonte era uma cidade altamente endividada, e o Pacelli fez questão de dizer que não, que pelo contrário, os números mostram que Belo Horizonte tem as contas sob controle e, segundo ele, tem, entre as capitais, a melhor nota no CAPAG, né, que é um programa do Tesouro Nacional que avalia a capacidade de pagamento dos estados e municípios. Segundo ele, Belo Horizonte tem a mais. Então, derrubando uma fake news divulgada durante a eleição, né? Importante, porque durante a eleição, cabe lembrar que, na época, os candidatos usavam muito a questão da peça orçamentária, né? E a peça orçamentária é sempre feita pelos governos de maneira, como é que eu posso dizer, conservadora, né? O governo ele sempre é feito com uma expectativa, né? A expectativa do que a prefeitura realmente vai arrecadar e do que ela vai gastar. Às vezes acaba entrando um dinheiro a mais, às vezes tem um reajuste ali depois no meio do ano para alguma coisa. Um reajuste menor, às vezes, para os servidores, né? E acaba que vai fechando as contas ali e ajustando, né? A peça orçamentária realmente previa um déficit pequeno, muito pequeno, mas a prefeitura fechou com superávit, né? Só para a gente falar em números, a prefeitura arrecadou 19,7 bilhões e gastou 19,4 bilhões, né? Mais ou menos 300 milhões de superávit, né? E essa questão que a Alessandra citou, muito importante, dos empréstimos, da capacidade de endividamento, porque é muito como uma prefeitura funciona, né? Ela precisa pegar recursos de bancos de desenvolvimento, do BNDES, por exemplo, da Caixa, para fazer suas obras, né? A Alessandra citou um número de endividamento de 1,7 bilhões. A prefeitura esse valor pode chegar até 20,3 bilhões, né? Então, realmente é um valor muito baixo, né, Bono? É muito baixo mesmo, assim, mas o Fuad já tinha anunciado isso durante a campanha, né? Obviamente, ele no posto já de prefeito e querendo a reeleição, ele já vinha alegando isso frente aos ataques dos opositores, que a avaliação era a mais, que era a melhor e que era se não a melhor, uma das melhores das capitais brasileiras. O prefeito chegou até a ganhar um direito de resposta na Justiça Eleitoral relacionado a essa questão das contas no vermelho, um ataque feito no programa eleitoral de que as contas estavam no vermelho, ele chegou até a ganhar. Mas você citou aí, Bruno, uma coisa interessante que o secretário destacou, a questão do servidor público, né? Porque, poxa, está sobrando dinheiro, eu na mesma hora já pensei, pode dar um aumento maior para o servidor público, e eles vão cobrar, né, nesse sentido. O governador anunciou, o Zema anunciou há pouco um superávit, né? Apesar de ter mandado uma peça orçamentária com um déficit muito grande, ele fechou o ano de 24 com o superávit, e aí, na sequência, já veio a pressão das forças de segurança para o aumento. Então, essa pressão com certeza vai vir também. Lembrando que a rede estadual, a rede municipal de educação, inclusive, estava de greve, suspendeu agora há pouco, mas pode voltar a qualquer momento. Mas ele disse que, apesar do controle, nenhuma despesa cresceu muito, mas a que mais cresceu foi a folha de pagamento, e que a prefeitura
vai ficar atenta a isso. Eu já entendi como um sinal de que não venham pedir aumento, que não vai ser possível conceder esse ano e na eterna luta do trabalhador para conseguir a sua recomposição, ao menos a recomposição inflacionária, né? Aumento do servidor, recomposição, que é sempre o grande debate do primeiro semestre do ano, né? A prefeitura geralmente tem que fazer esse ajuste já nos primeiros meses. Eu queria voltar a citar a questão dos empréstimos, porque ano passado, no final do ano, a prefeitura contraiu empréstimos bilionários para continuar essas obras, né? E acaba que está transformando a cidade em um canteiro de obras. Tem muita obra por vários locais, né? Antes do carnaval, inclusive, agora inaugurou a Praça da Independência. A Praça da Independência, que é onde é o edifício Sulacap, né? Demoliram aquele anexo que tinha ali. Inauguraram também a Praça da Rodoviária, se eu não me engano. E a Praça da Estação inauguraram um pouco antes, né? Justamente com recursos de empréstimo, fazendo essas obras de revitalização do centro. A Sapucaí também? A Sapucaí também tem uma revitalização ali. Foi uma avenida que foi uma rua que foi fechada para o trânsito de pessoas, bicicletas. E é uma área muito importante no carnaval que a gente estava falando, né, Alessandra? Passa muita gente por ali, né? Inclusive, convido os ouvintes todos a conhecerem a Praça da Independência, porque ficou lindo. É na Afonso Pena ali, entre a Rua da Bahia e o Edifício Acaiaca. Eu esqueci o nome da rua ali. Bem próximo da prefeitura, né? É próximo da prefeitura. E ficou linda porque você demoliram a parte de frente do edifício. Demoliram a parte de frente do edifício Sulacap e a pessoa que passa ali vê da Afonso Pena o viaduto Santa Teresa. Ficou muito bonito. Eu achei a ideia muito boa dessa revitalização aí. Quem não passou pela praça ainda da Independência, dá um pulinho lá para ver como ficou bonita essa obra. Os empréstimos eles também estão sendo muito usados para as obras viárias. A gente falou dos viadutos da Cristiano Machado, vai ter viaduto também no anel rodoviário. A gente fala agora também sobre obras de contenção de enchente, urbanização de algumas regiões da cidade, como o Isidora. São empréstimos importantes para a cidade, né? Para a prefeitura continuar tocando a cidade. É algo que o prefeito se orgulha muito, né, dessas obras. Ele sempre fala, viramos um canteiro de obras, que vamos entregar muita coisa. Foi esse o grande mote da campanha dele, né? A continuidade do trabalho, né, Bono? O grande ponto central do governo dele até aqui, né? E, principalmente, duas questões que são muito caras ao Belo Horizontino, né? Que era o problema das chuvas, que a gente passou aí alguns anos sofrendo com chuvas fortes e algumas tragédias por causa delas. E a revitalização do centro, né? Assim, essas obras todas, essas praças, o Sulacap, a Sapucaí, são todas na região central ali, né? Exatamente, muito importante. É bom lembrar, né, Bruno, que o prefeito segue licenciado. Ontem renovaram a licença dele por mais 15 dias, então o prefeito, pela quinta vez, na verdade, o prefeito já completa 2 meses fora da cadeira, né? Ele tá internado, ele está tratando um quadro de insuficiência respiratória aguda, que é uma consequência do tratamento de câncer que ele teve durante a campanha, né? Ele teve um câncer de linfoma não Hodgkin, que ataca o sistema imunológico dele. Então, esperamos que o prefeito, né, sempre torcendo pela saúde dele, que em breve ele possa voltar à cadeira. Hoje a prefeitura está sendo tocada pelo vice Álvaro Damião, do União Brasil, né? Agora, para a gente passar para o terceiro... Antes da gente passar para o terceiro bloco, eu queria só citar uma coisa que a Câmara Municipal tem votado hoje, alguns vetos do prefeito em relação ao orçamento desse ano, de 2025. São vetos mais técnicos ali, justamente quando vereadores fazem emendas para realocar recursos para um canto, às vezes recurso, por exemplo, para a Guarda Municipal, recurso para alguma EMEI específica. E a prefeitura precisa vetar justamente para não fugir desse controle, né, do orçamento, a peça orçamentária continuar redonda, como o secretário bem falou. São vetos que estão sendo votados porque eles sobrestraem a pauta, né, sobrestam a pauta, acabam travando e nada mais pode ser votado, né? Então, a Câmara, que estava em recesso de carnaval, já teve 2 votações. Ontem teve uma votação importante, que é o reconhecimento do valor ecológico da Mata do Isidoro, que eu já citei aqui, que é uma região aí
perto da divisa com Santa Luzia, no norte da capital, que era a antiga Granja Werneck, né? Ali tem uma ocupação de famílias, né? Que recentemente o governo do estado transferiu esse terreno para a prefeitura e a prefeitura agora precisa fazer a urbanização dessa região. Mas aí, ontem os vereadores aprovaram no primeiro turno um projeto do vereador Bruno Pedralva, do PT, que aumenta a proteção dessa mata, né? Uma área de mais ou menos, se eu não me engano, pouco mais de 300 hectares ali, uma área grande de mata, importante porque Belo Horizonte tem sofrido com as mudanças climáticas, né? Ontem o prefeito ainda na Câmara não teve que enfrentar nada muito difícil, né? Porque alguns vetos não são vetos de coisas... Não que não sejam importantes, mas são coisas que não são queda de braço para o prefeito, né, para a prefeitura. Então, esperar para ver como vai ser essa semana aí com essa Câmara, que vai ser o nosso próximo assunto. Próximo assunto. Agora a gente vai falar sobre os legislativos, tanto a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, que tem aumentado a tramitação de projetos de costume e moral, né? Matéria do Thiago Bona, nosso colega que está aqui com a gente, publicada na quinta-feira, ontem, né? Conta pra gente, Bona, o que está acontecendo no Legislativo? Então, eu acho que muito frente buscando replicar uma pauta que ganhou tração aí nas redes sociais, que é o tal do projeto Anti-Oruan. Você gosta do trabalho? Acompanhamos. Não sou muito afeito a esse tipo de música, não. Eu Conhece respeito o trabalho, Alessandra? Conheço. Não é meu estilo, não. Mas respeito, porque eu acho que tudo é manifestação. Exatamente. Cultural, importante. Eu conheço pouco, mas pelo visto, esse virou um problema muito grande, principalmente para a deputada Amanda Vettorado, para a vereadora Amanda Vettorado de São Paulo. Exatamente. E aí, projetos similares passaram a ser reproduzidos, não só esse tema, mas esse talvez seja o grande caso, né, no Brasil, passaram a ser reproduzidos aí pelo país. Então aqui a gente também tem um projeto similar do vereador Ville Santos, do PL, que proíbe a contratação de artistas pela prefeitura que façam apologia à droga, crime organizado. Só que aí a minha grande questão em relação a isso era quem que vai fazer essa avaliação, né? Quem decide, já que não tem um julgamento, talvez não tenha, a justiça não entre nisso, quem ficará encarregado? E eu perguntei pro vereador, no caso ele falou que a própria prefeitura ficaria encarregada de decidir o que seria apologia ao crime e tal. Ele falou que um termo que ele usou é que no momento que nós estamos, o óbvio precisa ser falado. Aí, no caso, eu acabei procurando aí algumas pessoas, como o presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão da OAB de Minas, da subseção do Barro Preto, o senhor Daniel Deslandes, e ele avaliou que esse projeto e outros parecidos são uma medida meio populista, porque ela não tem um efeito prático sobre o tema, porque a prefeitura já faz isso naturalmente. Não precisa de um projeto de lei para tratar disso. Já é questão do executivo, né? A função do executivo contratar esse tipo de atração e justamente fazer essa avaliação, né? Você diria que são projetos copia e cola? Em alguns casos, sim. Inclusive, o nosso deputado estadual, Bruno Engler, e esse candidato à prefeitura, tem um projeto exatamente o mesmo texto do que o do Ville. Obviamente, eles são parceiros, né? São do mesmo partido. São do mesmo partido. O Ville é uma pessoa muito ligada ao Bruno Engler. Mas, assim, outros projetos também seguem esse caminho, né? O Pablo Almeida, que também é do PT, a maior parte deles são de políticos ligados ao Jair Bolsonaro ou ligados à direita, como no caso da Amanda Vettorado, ela é ligada ao MBL.
Mas o Pablo Almeida mesmo tem um projeto sobre proibição de menores de 18 anos em alguns eventos, meio que uma classificação indicativa, né? Igual tem na televisão para programas e tal. Justamente eventos LGBTQIA+, né? Todos projetos inconstitucionais, né? Exatamente. Inclusive esse da proibição de participação de crianças e menores, a Defensoria Pública já acionou a Justiça contra uma lei semelhante aprovada na Câmara Municipal de Betim. E outros projetos nesse sentido têm sido derrubados pelo Supremo, depois de contestações geralmente feitas pela bancada da esquerda, especialmente o PSOL. Só para esclarecer para o leitor que Oruan é um cantor de funk. A lei anti-Oruan, né? Esqueci é o desse nome detalhe. de um cantor de funk e que acabou batizando essas leis país afora porque é uma cruzada moralista, né? Da extrema-direita na pauta de costumes. A gente viu isso em Belo Horizonte durante o Carnaval, né? Com vereadores se manifestando contra a festa, fazendo campanha nas redes sociais contra essa festa, uma tradição milenar do Brasil, né? Exatamente. O Oruan ele é um cantor de funk e rap, trap, né? Que é um novo gênero de rap que tem surgido. E eu acho que uma grande questão para esses políticos de direita Os pais dele. é que ele é filho do Marcinho VP, né? Um conhecido traficante que está preso por homicídio, tráfico de drogas, enfim. É importante também citar essa questão desses projetos de costume. A questão LGBTQIAP+, tem sido muito discutida, né? Eu lembro que no início de fevereiro, a Câmara Municipal aprovou em primeiro turno um projeto que proíbe pessoas trans disputar esportes, né? Mas não é um projeto muito que cabe à Câmara. Na verdade, não é nem de disputar esportes. A organização do evento pode escolher se os competidores devem respeitar a questão biológica, como eles alegam, ou se identificar. Naturalmente, esse projeto, obviamente, tem um alvo, e o alvo é realmente mulheres trans, homens trans. E é uma pauta que é uma questão que vem muito forte no legislativo e em muitos municípios, né? Juiz de Fora também tem projetos similares. E não sei se é exatamente a função de um vereador, né, tratar dessas pautas, assim, mas reverbera nas redes sociais, né? Reverbera para um público que... Claro, o vereador ele tem a legitimidade de propor esse tipo de coisa, né? Agora, ele não pode propor coisas inconstitucionais, né? Como a Alessandra falou. Talvez esses projetos não sejam de competência do município, sejam de competência da esfera federal, da União, exatamente. E acaba, muitas vezes, que é por isso que o Supremo acaba derrubando essas leis, né? Eu lembro que isso tem acontecido muito na questão da linguagem neutra. Algumas câmaras municipais acabam aprovando leis que proíbem o uso de linguagem neutra em espaços públicos, e o STF acaba tendo que julgar esses casos, já julgou várias vezes. E derrubou todos. Julgou, por exemplo, em Uberlândia, se eu não me engano, já teve um caso similar. E aqui em BH? Aqui em Belo Horizonte já teve, foi derrubado também. E eu acho que, nisso que o Bona falou, não cabe os vereadores discutirem essas coisas. Talvez os vereadores tivessem se preocupar, talvez, com outras questões da cidade, né? Trânsito, quem sabe, né? Os ônibus em péssima condição, as praças sujas, a falta de moradia, baratear a passagem. Aparentemente, Belo Horizonte não tem muitos problemas, não. Né? Eu acho que tá ótimo. Recapear as ruas, construir moradia popular. Exatamente. Talvez fosse mais interessante para o cidadão. Nós temos um problema não só em Belo Horizonte, mas de pessoas em situação de rua, né? O centro tem muita gente. População em situação de rua. Tem até um projeto para mandar de volta a população de rua. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte tem um projeto para mandar de volta a população de rua para sua cidade de origem. Inclusive, também do vereador Vili Santos. Exatamente. Que propôs muitos projetos nesse início de mandato. É uma questão que tem crescido justamente nessa esteira do ex-presidente Jair Bolsonaro, uns apoiadores dele, que tem ganhado espaço nos legislativos, né? Tem crescido muito. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Como que a justiça vai lidar com isso, se esses projetos vão ser judicializados. Mas eu acho que é uma discussão que a gente vai trazer aqui várias vezes ainda no podcast, né? E na verdade, muitas vezes esses projetos têm o objetivo mesmo esse, né? De ganhar, mesmo sabendo que eles não vão vingar,
que não é da esfera do vereador legislar sobre educação, legislar sobre liberdade de expressão, e mesmo que essas pautas não sejam da esfera, não sejam da competência da Câmara Municipal, os projetos têm tramitado, vão tramitar, porque o importante não é ser constitucional ou não, é você lacrar numa rede social, fazer um aceno a uma base. Fazer acenar para sua base com esse projeto que reverbera entre eles, né? Aí você perde tempo e dinheiro da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal custa dinheiro, tratando de leis que lá para frente não serão consideradas, porque não é da competência, da alçada do município. Mas eu acho que todas vão passar pela Comissão de Constituição e Justiça, muitas vão passar pelo plenário, serão aprovadas, porque nós temos uma Câmara Municipal em Belo Horizonte extremamente conservadora, a bancada conservadora é praticamente não, é mais da metade, é mais do que a maioria. Então, perde-se tempo do legislativo, a imprensa tem que cobrir, e aí a gente acaba virando aí um círculo vicioso, né, nessa questão, e o que realmente importa para a população. Né? Enfim, os vereadores foram eleitos, né, e o que a gente pode esperar é que eles tenham responsabilidade com o voto do eleitor, né? Acho que podemos encerrar por hoje mais uma edição do Política em Pauta. Queria agradecer a sua presença, Bona, estreando no nosso querido programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Bruno, pelo seu convite. Pode sempre que você quiser, tá sempre as portas são abertas para você. Muito obrigado, viu, Alessandra? Tamo aí, tamo junto, bom final de semana. Trabalha esse final de semana, Alessandra? Trabalho. Você tá de folga, né, Bona? Trabalho, mas eu já acostumei a trabalhar no final de semana, nem sofro mais. Já vou no automático e estão aí para o que der e vier. Bom trabalho, Alessandra. Obrigada, bom descanso, Bona. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Sempre lembrando, acompanhe as notícias pelo Estado de Minas, em m.com.br, ou pelo portal UAI. E até a próxima. Muito obrigado.